amores! Estamos de volta com os nossos vídeo aula. E hoje nós iremos iniciar as revisões. Semana que vem será a semana das provas e hoje nós iremos começar as revisões com as videoaulas. Lembrando que as revisões já estão sendo feitas desde a semana passada. Então, quem estiver faltando alguma atividade, tira foto e envia para a professora. Eu vou estar olhando todas as atividades, tá bom? Hoje, a nossa revisão será de História. Vamos iniciar a revisão com História. E vou colocar a foto aqui atrás para vocês dos capítulos que nós iremos trabalhar em História na prova. Então, nós temos o primeiro capítulo que vai ser trabalhado, o que é um município. Então, nós vamos estar falando sobre o que é um município e sobre os bairros urbanos. Vamos trabalhar também na prova com o capítulo Os Bairros Têm História, que iremos trabalhar a história de cada bairro e como essa história está relacionada com a estrutura, com a identidade daquele bairro. O próximo capítulo que nós também iremos trabalhar é a vida no bairro em outros tempos, onde trabalharemos sobre a iluminação e a pavimentação desses bairros. E, por final, já iniciamos trabalhando sobre o município, vamos concluir com a vida no campo. Esses são os conteúdos que serão contemplados na prova de vocês. Então, vamos iniciar a revisão com o nosso primeiro capítulo, que está no caderno 2 de vocês, que é o capítulo 5, seguindo a ordem do livro. E ele diz: o que é um município? Os municípios são áreas territoriais que possuem autonomia política e administrativa. E um conjunto de municípios compõe um estado. Um município também é composto por comunidades. As comunidades são um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura, ou seja, são grupos de pessoas que participam do mesmo time de futebol, frequentam a mesma escola, a mesma igreja, ou seja, têm a mesma religião. Então, esses grupos nós chamamos de comunidades. E em um município nós temos várias comunidades. Então, no município, nós temos dois modos de vida diferentes, que são as pessoas que moram nos bairros urbanos e as pessoas que moram na zona rural. E o município possui vários bairros, como aqui na nossa cidade. Nós temos o centro, temos a Caixa d'Água, o bairro Jeremias, as Populares, a Urbis, temos a Nossa Senhora de Lourdes. Então, nós temos vários bairros em nossa cidade. E cada bairro tem uma comunidade. Essa comunidade são pessoas que participam, que fazem parte do mesmo costume, da mesma história. E, dando continuidade, nós entramos no próximo capítulo, que é O Bairro Tem História. Todo bairro tem uma história. E faz parte dessa história todas as transformações que ocorrem nesse bairro. Pode ser na questão da iluminação, do asfalto, das rodovias, de uma construção. Tudo isso que acontece dentro de um bairro faz parte da história daquele bairro. Muitos bairros são transformados para dar lugar às novas indústrias que serão construídas. Então, muitas vezes, aquele bairro é conhecido como bairro residencial. Quer dizer que tem muitas casas nesse bairro, é sua grande maioria. E, com o decorrer do tempo, esse bairro começa a sofrer mudanças. Então, precisa-se de empresas e essas empresas precisam de terrenos para serem construídas. Então, algumas casas são derrubadas para que no lugar se construa
novas empresas. E isso também faz parte da história do bairro e acaba transformando a paisagem daquele bairro. Por esse motivo, nós podemos perceber várias mudanças nos bairros com o passar do tempo. Então, da estrutura, da fachada da casa, da assistência básica, rede de esgoto, energia. Então, tudo isso vai se modificando em um bairro com o passar do tempo. E já que estamos falando sobre o passar do tempo no bairro, as mudanças que acontecem, vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso próximo capítulo: a vida no bairro em outros tempos. No início dos anos de 1900, os serviços de asfaltamento não estavam disponíveis em grande maioria dos bairros das cidades brasileiras. Hoje, nos dias atuais, a maioria dos bairros já são asfaltados. Mas muitas cidades no nosso Brasil, principalmente as cidades do interior, cidades pequenas, as ruas ainda são revestidas com paralelepípedos, que são aquelas pedras grandes, ou com outros tipos de pavimentações. Existem até ruas que ainda são de terra. Essas ruas normalmente ficam nos bairros mais afastados das cidades, os bairros mais humildes, que muitas vezes é esquecido pelos governantes. Por volta de 100 anos atrás, muitas cidades brasileiras eram iluminadas por lampiões, pois a eletricidade ainda estava começando a ser utilizada no Brasil. Atualmente, podemos encontrar alguns lampiões ainda preservados em algumas cidades no Brasil afora. Agora que já falamos um pouquinho sobre o município e sobre as características de um bairro urbano, agora nós iremos falar sobre as pessoas que vivem no campo. E assim nós passamos para o próximo capítulo: modo de vida no campo. Durante a maior parte da história no Brasil, as principais atividades econômicas do nosso país vinham da zona rural, do campo. Eram atividades relacionadas à agricultura, à criação de animais. Atualmente, embora a maioria da população brasileira viva na zona urbana, ainda há muitas pessoas que moram, trabalham e estudam na zona rural. E falando em zona rural, sobre as características, sobre o trabalho das pessoas na zona rural, nós não poderíamos deixar de falar sobre as comunidades quilombolas, que é o nosso próximo capítulo de estudo. As comunidades quilombolas são descendentes de africanos que foram escravizados no nosso país. Esses descendentes mantêm as características, a cultura do povo africano. Atualmente, os quilombolas ainda lutam para que suas terras sejam reconhecidas, para que assim essas comunidades possam receber o apoio governamental e projetos que auxiliem e melhorem a qualidade de vida. Esta foi a nossa revisão de hoje. Se você ainda tiver alguma dúvida, manda para a professora através do WhatsApp. E abaixo do vídeo eu vou deixar o link dos vídeos que tem todo o conteúdo de cada capítulo. Assim, se vocês também quiserem assistir esses vídeos para estudar um pouco mais, vocês irão ter acesso. Beijos e até a próxima revisão!